Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse podcast. Estamos começando mais um episódio do FVCast com a doutora Flávia Velger Cohen e com a super pediatra intensivista, doutora Júlia Braga. Doutora Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Flavinha. A gente vai direto ao ponto, tá? Porque aqui a gente já começa assim. Doutora Júlia atende uma vez por mês na nossa clínica e ela tem uma visão um pouco mais completa, não sei se eu posso chamar assim, mas eu, como sou pai de paciente, posso chamar do jeito que eu quiser. E aí você traz os nomes mais científicos pra galera entender. Doutora, posso chamar de Júlia? Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Júlia, como que você enxerga a pediatria? Nossa Olha, senhora, caramba, começa a primeira assim. pergunta. Bom, como eu enxergo a pediatria? O trabalho de pediatra, talvez? Como você enxerga essa vida? Tá, vamos mudar a pergunta. Começa do Vamos mudar a início. pergunta. Doutora Júlia, como você enxerga a visão mais integrativa da pediatria? Tá, vamos lá. E por que você foi pra esse lado também? Pode Isso. falar um pouquinho da sua vida como intensivista pediátrica mesmo, que é o que você é, e depois o que levou você a ir pra esse caminho e entender Todo tudo esse isso que você processo. vai conversar aqui com a gente. Então, assim, né, eu fiz a minha formação em terapia intensiva, eu brinco que eu sempre gostei do tiro, porrada e bomba, né? Fui rotina do centro de tratamento de queimados, coisas bem. E dentro do CTI, algumas coisas me chamavam a atenção. Desde, assim, da questão de você oferecer o mesmo tratamento para dois pacientes iguais, mesma idade, e a resposta ser completamente diferente. Então, Falou assim, disso. o que existe naquele paciente, né? Que a gente sabe hoje em dia que é a matriz extracelular e toda a questão metabólica. E olhar e ver assim, gente, se tivesse um olhar um pouco mais amplificado de prevenção, esse paciente não precisava estar aqui. E muitas vezes por falta de orientação dos pais, falta de um pouco mais de tempo de conversar coisas que, teoricamente, para nós, pediatras, são simples, mas o pai não fez faculdade para ser pai. Não fez faculdade de pediatria. E isso acabou me levando, junto com o meu próprio tratamento, né, de doença autoimune e outras coisas que eu descobri integrativa. Eu falei, uau, né, o que é a medicina integrativa? Preciso estudar, né? Comecei a estudar até o adulto, porque eu estava estudando o que estava acontecendo comigo ali. E aí eu vi dentro da pediatria um mundo completamente diferente. Uma visão completamente diferente de tudo que eu tinha aprendido até então. Afinal de contas, dentro do CTI, é exatamente a beira, né? É voltar lá no início e eu vi que podia fazer uma história muito diferente. Desde questões realmente de doença física até emocionais, história familiar, né, traumas, coisas desse tipo. Então, isso para mim, né, fez a diferença de me fazer buscar uma prevenção e poder mudar, ajudar a mudar o prognóstico de vida, prognóstico coisa médica, né, a história para frente, né, Isso aí. disso num momento de prevenção. Vamos supor, eu cheguei, marquei uma consulta com você, tá? Levei meu filho. Como que é a consulta? Quanto tempo dura? O que você vê? Como que é? Eu fiquei sabendo, eu recebi um spoiler, tá? Que você desenvolveu um método, que é o método Júlia Braga. Conta pra gente um pouco desse método. Então, vamos lá, né? Como que acontece a consulta? Como você chega, que nunca foi, tá? No caso, né? E normalmente o paciente já recebe um formulário para preencher, que é como se fosse a anamnese. A anamnese é a história, né? Que nós médicos, conversamos. Eu já recebo isso um dia antes, pelo menos, para eu já ter uma ideia de tudo daquele paciente, tá? Então, vai desde como era a gestação, como era a vida da mãe, a alimentação, uso de antibiótico, tudo. Atividade, sono, para eu já mapear aquilo ali e ter uma ideia de como funciona a vida daquele paciente, daquela família. E chegando, a gente tem uma conversa longa, porque aí eu tenho tempo para os pais poderem falar bastante sobre o
importa, e essa fala dos pais me diz muito, às vezes mais até do que está escrito ali, o que importa, o que não importa. Eu observo ali a relação dos pais com a criança, né? Se a criança fica incomodada com o que eles falam, não, porque isso vai interferir em muita coisa. A relação, quando tá pai e mãe, entre eles, porque é o meio ambiente familiar que vai gerar todas as coisas na criança. Então, não tem como você cuidar de uma criança se você não cuidar do meio ambiente dela, que é a família, né? E vejo como ela tá andando, brincando, eu já vou vendo questões neurológicas, motoras, me aproximo dela para poder depois examinar. Faço o exame físico, tradicional, né? Sempre tentando uma coisa bem lúdica. Então, tô sempre descalço, às vezes eu vou pro chão, onde a criança tá, e assim vai. E, por fim, eu termino fazendo o exame de biorressonância, que é baseado na física quântica, onde, por meio de questões energéticas mesmo, frequência de onda, a gente consegue observar detalhes desde intoxicação por metal pesado, intolerâncias alimentares, intoxicação eletromagnética, que é uma das piores coisas que está acontecendo hoje, né? E até parasitas. E aí, a partir disso, juntando a história que eu vi, né, com a conversa, o exame clínico e a biorressonância, a gente traça um tratamento, uma primeira prescrição ali, diante do que está acontecendo. Peço exames complementares, que vão desde sangue, urina, fezes. Eu falo que fezes, às vezes, é o mais importante que ninguém vê, que é o nosso raio-x do intestino. E a partir daí, um mês depois daquela consulta, nós temos um retorno online, uma revisão online. A gente quer só o exame. Não, eu quero ver. E aí, deu certo, não deu? A criança aceitou, não aceitou? Porque, diferente do adulto, a criança tem que aceitar o que você está fazendo. Né? Adulto toma, a criança aceitou. Se ela não aceitou, não adianta. O que foi possível? Para fazer os ajustes finos, desde a prescrição, né, até a forma de lidar com aquilo, para ir fazendo um acompanhamento em cima disso. Você falou uma coisa muito interessante, que você falou, eu não consigo olhar uma criança, tratar uma criança, eu não me lembro a palavra que você usou, sem olhar e sem tratar a família junto, né? Porque uma criança não vai no supermercado fazer compras, uma criança não... Então eu queria que você falasse um pouco, eu acredito que você tenha mais dificuldade com os pais do que com as crianças, não sei se eu tô falando besteira. Como que é tratar não só a criança, mas como é fazer com que os pais entendam isso aí. Que o que você está falando é importante para a criança. É importante para o tratamento da criança, né? Entender o hábito de vida da família, né? Total importa no tratamento da criança, né? Se os pais também disserem que não estão afim, que não vão fazer nada daquilo, fica difícil a gente tratar a criança, né? Como é que você aborda isso no seu dia a dia? Essa é curioso, que eu acho que a grande, para mim, a diferencial, é o grande chave. Porque ninguém quer, nenhum pediatra, nenhuma pessoa, para todos os pediatras, o problema é o pai, o problema é a mãe, o problema são os pais. Sempre, pediatra não tem problema com criança nenhum. Tem problema com os pais, entre aspas. Só que não é para ser o problema, porque ele é seu maior aliado. Só que como você vai se indispor, entre aspas, com aquele pai e aquela mãe, dizendo que o que ele faz está errado? Pô, eles amam aquela criança, é a coisa mais importante. Então, a forma de conseguir me aproximar dos pais, né, indicando alguma coisa que possa não ser ideal para aquela criança. E que não significa que eles estão fazendo errado, que eles a culpa é deles ou outras coisas assim, né, mas que eles não tinham como saber. E orientar o que seria melhor, né, explicando, dando exemplos, inclusive comparativos com coisas de vida adulta, né? Eu gosto muito de falar assim, a criança, questão de comida, né? Eu falo, mas é porque tem, aí ele quer e etc. Eu falo, olha, a criança, ela não tem controle. A criança tem um sistema nervoso central, né? É muito, muito mais exacerbado que o nosso. Então, uma coisa que gera compulsão, como glúten, leite, açúcar ou industrializados, a criança não vai ter esse controle. É a mesma coisa de você pegar e colocar um copo de pinga na frente de um alcoólatra e falar assim, pô, ele bebeu, eu falei que não podia beber. Então, eu tento trazer esses exemplos e acolher o pai e a mãe, né? Sentir a dor dele, porque muitas vezes os
erros, entre aspas, porque eu não acho que é erro, mas o que pode estar gerando algum problema para a criança acontece por uma dor do pai e da mãe. Não é porque eles não conseguem enxergar alguma coisa deles. Então, quando você acolhe, eles conseguem aceitar essa mudança, né? Mas, claro, nem sempre a gente tem esse sucesso. Óbvio. Mas eu acho que é o amor de você falar acolhendo e não culpando e julgando. E você vê essa resposta dos pais? Muito. Assim, a ponto de você ver pais pais e mães, né? Sim. Emagreceram, voltaram a ficar felizes, voltaram a frequentar a religião que tinham, começaram a ter sucesso profissional e inúmeras outras coisas. Você vê que aquela criança estava com um problema porque era o reflexo do meio ambiente. E na hora que o meio ambiente melhorou, a criança melhorou junto. Então, a resposta aliás, assim, é emocionante, porque os pais às vezes querem se tratar Sim. comigo, eles agradecem, falam que a vida mudou, e eu, na verdade, só acolhi algo que ninguém estava vendo, ou fingi que não estava vendo, né? Não, mas eu posso falar porque eu passo por isso, né? Você acolhe, óbvio, mas você também dá um direcionamento. Puxa a orelha quando tem que puxar. Porque eu tô falando como pai agora, tá? Eu acho que tem um pouco assim, tá surgindo uma mania daquele assim, mas isso é melhor que aquilo, tá? Vou dar um exemplo. Ele tá comendo, sei lá, alguma coisa assim. Mas é melhor ele tá comendo isso do que tá comendo um Kinder Ovo. Falei, mas calma aí também. Você não precisa comparar com o pior. Você pode comparar com o melhor, né? E aí você vai buscando uma melhora em cima do melhor e não do pior. E uma coisa que eu vejo muito, e aí é um tema um pouco polêmico, é o seguinte, isso eu observo muito. É muito difícil, eu queria que você trouxesse a sua experiência, tá? É muito difícil eu ver uma criança obesa com os pais não obesos. Normalmente, não tô falando que é sempre, mas normalmente, quando a gente vê uma criança obesa, os pais são obesos. Isso é genético? Tem uma genética envolvida nisso? São hábitos? Qual que é o raio-x disso? Se eu disser que não é genético, eu vou estar sendo errada. Porque, obviamente, a gente sabe que existem questões genéticas que facilitam a questão de ganho de peso ou não, ansiedade que leva a aumento de consumo de alimentos mais gordurosos. Mas, num geral, tá? 90%, na verdade, eu não sei a porcentagem, mas assim, a grande maioria não é comportamental, né? E exemplo, não adianta, não é a melhor forma, a única forma de ensinar é como exemplo. Isso aí. Tá? Não tem como dizer que é a melhor, é a única. E aí ela vai aprender aquilo, a criança. Então, vai desde uma questão de hábitos alimentares, achar que é normal comer no café da manhã Nutella, sei lá, né, cuca, aquelas coisas que tem. Já não sei mais, gente, vou ser sincera. Às vezes eu me assusto com algumas coisas, eu já não sei mais. Até entender que para você, que a comida ela tá como uma compensação, né? Então eu tenho uma imagem muito clara, né? Eu fui uma criança obesa, eu tenho uma tendência à compulsão alimentar, eu tenho, né, uma questão aí, minha família toda é obesa, então existe essa genética aí, mas existe uma questão comportamental. Então eu lembro muito, eu criança, uma vez, comendo uma salada e tinha um bichinho na salada, alguma coisa, e de, um susto, não sei o quê. E aí minha mãe falou assim, minha filha, você quer um brigadeirinho? Porque ela ficou com pena de mim. Eu tava com nojo de comer, porque ela queria me dar um brigadeiro. Mas na cabeça dela, que ela controlava, o brigadeiro era uma compensação pela dor que eu senti. E isso vai ficando enraizado, né? Vem a questão emocional. Até quando você vira adulto, que a gente fala do comfort food, né? Cheiro, músicas, questões sensoriais. Você tá triste, você quer um colo de mãe. Aí você vai comer aquilo que a sua mãe te dava. Se ela te dava uma salada, você vai buscar a salada. Se ela te dava um bolo, você vai buscar o bolo. Né? Então, a grande maioria é essa. E sim, como você falou, eu falo, né? Porque acolher, cuidar, não é passar a mão na cabeça. Ter amor não é você como pai, você fala pro seu filho. Não. Então, eu ser
assertiva com os pais, dizendo, olha, infelizmente, enquanto não mudar seu hábito de vida, não pode ter na sua casa, né? Se mudar o seu hábito de vida, seu filho não adianta, ele não vai mudar, ele vai fazer exatamente o que você está fazendo. E aí o pai e a mãe vão escolher. Às vezes eu falo, se você não quer fazer por você, faz pelo seu filho, né? E essa é uma realidade. Você tocou num ponto do brigadeiro que eu passei muito por isso, tá? E aí, você tira a nossa dúvida se é mito, se não é mito, o que é melhor, o que é menos pior e etc. Então, eu tenho um filho de pandemia, né? Fez 4 anos agora. E ele já me viu no meu novo hábito de vida. Pra quem não sabe, eu pesava 110 quilos, etc, etc. E de 2019 pra cá eu mudei. E eu tenho um filho que me viu com péssimos hábitos e tenho outro filho que já nasceu quando eu tenho bons hábitos. A diferença alimentar dos dois é gigante. Eu sei. Né? Porque como você bem falou, não adianta eu falar. O que adianta eu fazer. Só que a gente tinha uma crença lá em casa que era assim. Ah, o Yossi não quer comer nada. Ah, o Yossi não quer comer nada. Ah, o Yossi não quer comer nada. Pô, dá um brigadeiro que é melhor do que ele não comer. Até que ponto, tá? É melhor, de fato, ele não comer ou ele comer qualquer coisa? Existe essa necessidade da criança ter a caloria pela caloria? Ou se ela não tiver aquela caloria, o instinto de sobrevivência vai fazer com que ela coma comida de verdade? Não sei se eu... Não, entendi. Depende. Que eu falo que é outro jargão meu, né? Depende. Por exemplo, nós temos crianças, hoje a gente vê muitos meus pacientes têm isso, que é seletividade alimentar. Isso é muito comum. Criança que não quer comer isso, não quer comer aquilo, sempre existiu. Mas a gente está com uma gama enorme de crianças com seletividade alimentar, literalmente, né? Eu atendi ontem um paciente, ele é autista, os autistas têm os muito autistas isso. têm muita seletividade. De manhã biscoito de maisena com leite, no almoço macarrão, porque conseguiu agora o macarrão, porque antes era biscoito de maisena, e biscoito de maisena. Caramba. Porque isso aconteceu. Então, eu acho que depende muito de cada caso. Quando a gente está falando de uma criança que teve hábitos, né, como você está trazendo seus filhos ali, e não tem uma questão emocional ligada com aquela comida ou alguma outra coisa, tem agora exemplos dentro de casa, e a criança está bem, não está desnutrida, não está... Você pode fazer isso. A grande questão, né, é isso que você falou de, se não tem, vai comer o que tem, porque criança que tem fome, criança não morre de fome. Meu pediatra falava isso, criança não morre de fome, né? Infelizmente, hoje em dia não é bem assim. Criança que tem comida, né, obviamente, não morre de fome. Mas o que acontece? A gente tem que ver se a criança não está se sentindo punida por tirar. Porque, como eu falei, que é um brigadeirinho, a comida dentro da nossa sociedade, ela é vista como aconchego, amor. Vou te presentear, parabéns, agora se você pode comer isso. Então, eu estou sendo punida. Não só na sociedade, né? É o seio materno. Então, é o aconchego. E aí, se essa criança se sentir punida, você pode gerar um problema maior. Então, você tem que avaliar caso a caso, né? Mas, num geral, obviamente, deixa a criança ficar com fome que ela vai querer comer, no geral. Vai ter arroz, feijão e coisa, ela vai querer comer, né? Mas se nós estamos falando de seletividade alimentar grave, que já é outra coisa, que vem questões sensoriais, às vezes tem doenças como esofagite eosinofílica, tem desbiose intestinal, tem alergias alimentares que as crianças... Eu vejo muito isso. A criança não quer comer, você quer comer aquilo, aquilo, aquilo. Aí você vê que as coisas que ela tá rejeitando, ela tá com intolerância, ela tá com alergia alimentar, ela tá com alguma questão com aquele alimento física. Só que a criança, ela tem uma conexão muito maior com o seu sentir. A gente não, tem que fazer isso, eu vou fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente inibe a nossa sensação, o que o nosso corpo está dizendo pra gente. A criança não. Então, existem questões também físicas ligadas. Então, a gente precisa avaliar caso a caso. Num geral, não. Ai, eu fiquei desesperada. Pai e mãe não tá comendo. Isso, né? A gente vê dentro do CTI. Entra uma criança dentro do CTI, você não deixa a criança sem comer, obviamente, dentro da gravidade, desconforto respiratório. Ai, ele quer comer. A última coisa que precisa é comer, calma. Mas o pai e a mãe entram num desespero quando não tá comendo, né? E aí, realmente, nesse caso de uma criança
saudável, sem outras questões, sem questões emocionais, a criança vai comer. A criança vai comer, até porque o alimento, ele acaba sendo, por essa questão emocional com os pais, acaba sendo inconscientemente, uma forma de manipulação, muitas vezes, né? De ter atenção, de precisar. Então, pode deixar, num geral, que na hora que quiser comer, vai comer. Mas, só tomar cuidado com essa questão de não se sentir penalizada. Perguntar uma coisa interessante. Você falou agora há pouco que você atendeu ontem uma criança com autismo, né? E assim, você acha que tem aumentado o número de crianças autistas, né? Que a gente tem visto, até pessoas próximas a gente, muito mais pessoas próximas a gente hoje. Tem crianças que têm o diagnóstico de autismo do que alguns anos atrás. Ou se a gente tem feito mais diagnósticos, ou se são as duas coisas. A gente realmente tem mais crianças com autismo e estamos fazendo mais diagnósticos de criança com autismo. Você tem visto isso no seu dia a dia? Tem acompanhado isso no seu consultório? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. As duas coisas, Flavinha. O que acontece? Obviamente, o número aumentou. É só você ver. Muito, né? E como tudo que aumenta, a gente tem um olhar maior para aquilo, tá? Então, pessoas perfis de espectros, né? Porque não é só o autismo, é o espectro, Isso. né? Que antes não eram levados em consideração, hoje estão... A mesma coisa do TDAH, né? As pessoas estão prestando atenção naquilo. Então, desde o Messi, desde de uma cantora famosa, desde pessoas funcionais, que aí, né, seria antigamente entre aspas, Asperger, que a gente chama de grau 1, né? Vai mudando a nomenclatura. Confesso que eu não entro muito nesses detalhes. Agora, sim, o número tá aumentando, né? O número tá aumentando. E vou ser muito sincera, eu não sou a dona da verdade. Não estou me baseando em nenhum artigo científico para falar isso, mas se você parar para raciocinar, é muito óbvio. Você sabe que existe, obviamente, uma questão genética ali. O nosso gene a gente abre ou fecha, né? E nós estamos num mundo extremamente intoxicado. Então, você tem mães engravidando, intoxicadas. Já fez um estudo ligando esse estudo já existe. Aumento de fertilização in vitro e o aumento... Porque a pessoa está intoxicada. Aí ela não consegue engravidar. Aí ela faz uma fertilização in vitro em vez de tratar a sua intoxicação, de tratar o seu útero, de tratar o seu oócito, para ele evoluir. E aí gera uma criança de forma diferenciada num ambiente tóxico. E aí, esse gene vai abrir ou fechar diferente. Essa criança que já foi gerada num ambiente tóxico, já se encontraram mais de 200 substâncias tóxicas e cancerígenas no cordão umbilical. Então, para você ter uma ideia, essa criança que nasce nesse local, ela vai ser exposta. Quanto mais ela vai viver o que os pais vivem, como a gente estava falando, ela vai ser exposta a essas toxinas exatamente no momento em que ela está fazendo o seu maior desenvolvimento cerebral, de 0 a 2 anos. E a gente tem aquele aumento muito grande das questões neurológicas e a gente tem a poda, exatamente como a árvore. A gente precisa fazer poda neuronal para você ajustar. E já se sabe que os autistas, eles têm um erro de poda. É como se você não cortasse onde tinha que cortar. Então, ele tem muitas ligações a mais e tudo fica, em algumas coisas, aumentado. Então, as duas coisas, a gente está fazendo mais diagnóstico, porque a gente está mais atento a pequenos detalhes e a gente tem mais, que na minha humilde opinião, está muito ligada a esse mundo intoxicado que a gente vive hoje. E agora você falou uma coisa super interessante, e aqui eu fazendo um raciocínio, eu tenho pego na clínica também muitas meninas novas que vêm para tentar fazer essa limpeza do corpo, que estão tentando engravidar de forma tradicional, normal, né? E não estão conseguindo. E são garotas novas, que você vai fazer um estudo urodinâmico, né? Vai fazer estudo de imagem e você vê a pessoa não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema patológico, mas a dificuldade de conseguir engravidar está muito grande nas meninas novas, né? E a gente faz esse protocolo lá de limpeza, de detoxificação. Eu já sou tia de alguns bebês, não muitos, mas alguns. Esse ano, acho que 2 ou 3, que tinha uma menina, uma paciente, até fiquei super emocionada, que ela já tinha acho que 42 anos, ela estava com a FIV paga. Ela já tinha feito uma, não tinha dado certo, ela já tinha pago outra. Ela ia para São Paulo fazer, ela veio lá na clínica grávida, de 4 meses. Eu fiquei super emocionada, e a gente começou a tratar em novembro. A gente está em agosto.
Então, assim, ela conseguiu fazer de forma tradicional, normal, sem precisar se submeter à FIV, fazendo o quê? Limpeza. Né? A gente realmente vive num mundo hoje muito intoxicado de tudo, né? De comida, de produto de, né, maquiagem, de alumínio, né? A quantidade de criança que a gente pega. Todas. Criança e adulto, tô falando também. Com alumínio no sangue Nunca altíssimo. peguei, até hoje, eu nunca Gente, peguei o uma meu filho tá criança. com alumínio alto no Eu sangue. nunca peguei uma criança no consultório Alumínio- sem estar com intoxicação de alumínio. É Nunca incrível, cara. É Isso que você muito, tá falando, Flavinha, isso é muito grave, isso é muito sério. E isso é tão curioso, você me trouxe a lembrança da minha primeira paciente, que foi adulto. A minha cunhada, né, não tem irmãos, mas a minha comadre também, casada com meu primo, ela mora em São Paulo, tem quadro de fibromialgia gravíssimo, Ah lá. você sabe o que é isso. Ela já estava tomando mais de 4 medicações, tomando baclofeno até, né, que é uma medicação para diminuir espasmo, né? Caramba. E ela tava com dores horríveis, nada melhorava. A reumato não sabia mais o que fazer. Ela tinha 30 minutos de sono REM só. Era uma coisa desesperadora. E ela ouviu que magnésio poderia ser bom. Aí ela falou comigo assim, mas ela não vai. Ela falou assim, eu não vou, não. Ela é muito correta. Ela falou assim, me ligou, falou assim, Júlia, você sabe de algum nutricionista, alguém aqui em São Paulo? Porque eu vi, mas eu não quero fazer por mim. Eu falei, olha, eu tô começando a trabalhar com isso, tô estudando, tô indo aí, quando eu fiz um curso, fiquei na casa deles, eu falei, eu posso te tratar, vou te pedir uns exames, a gente pode, se quiser, eu vejo pra você. E começamos toda uma coisa de limpeza, reeducação alimentar, ela fez tudo, mas ela fez tudo. Mas é isso. Educação alimentar, etc. Ela, em 2 anos, no meio da pandemia, parou todas as medicações, a reumato foi retirando, eu jamais vou tirar, e quando ela tentou engravidar, ela engravidou no primeiro mês. E aí isso foi porque ela já tinha uma idade, e vou tentar, ela... Mas eu falei, você passou 2 anos limpando seu corpo. É isso aí. Não tem nem onde, e é isso. Isso me lembra porque ela passou 2 anos, né, e tinham várias questões, ovário policístico, coisas que diziam que seria difícil, né, aquilo tudo. E foi, assim, 15 dias. Parou de usar o preservativo. Pronto. Porque o corpo tava limpo. Mas assim, as pessoas ainda têm muita dificuldade quando a gente fala sobre isso, né? Intoxicação, alumínio, a mídia, né, também, né? Não sei como é que você vê isso no seu dia a dia, mas os médicos, os próprios médicos, não né? precisa ir muito longe. Você não precisa ir muito longe, os próprios colegas, né? Qual é a maneira que você trata uma criança autista? Provavelmente, você trata de uma maneira, querendo conhecer tudo da vida daquela criança e não só colocando alguma medicação ali que talvez seja necessária em algum momento. Mas não é só isso. Então, de que maneira você faz essa investigação e esse tratamento com a criança autista? E aí depois a gente vai para outros temas também. Então, lembra que eu falei que no início, antes de vir a mim, tem que preencher um formulário? Anamnese. Aquilo Ali daí, você já faz o check-up, né? Eu junto. Já faz Aquilo o daí raio-x. vem, não coloco, existe a teia da medicina funcional, da nutrição funcional, que o Gabriel de Carvalho trouxe para o Brasil, né, dos Estados Unidos, e fiz muitos cursos dele, e aquilo dali é onde eu faço a minha teia, né? Eu pergunto cada detalhe que eu preciso para investigar em cima disso. Então, desde se a mãe estava planejando ou não, se a alimentação... Se a mãe não estava planejando, eu já sei que ela não estava limpa de alguma forma. E aí, é em cima disso... E aí ele tem a rotina da criança, desde a hora que ela acorda, o que ela faz, se ela faz natação, é com cloro, não é? E os sintomas, obviamente. O que eu tiver dúvida, eu vou perguntar. Mas aquela primeira folha ali, né? Na verdade, são algumas folhas, mas aquela primeira, aquele formulário... Tá rindo porque eu já preenchi, né? Aquele primeiro formulário, ele realmente, para mim, dá um raio-x para eu começar a investigar. Né, aonde tá uma vez o alumínio, uma família que é muito certinha, do interior de São Paulo, a menina do meio, ela veio com um alumínio altíssimo, 17, 20. Aí a gente foi falar, peraí, vamos investigar. Garrafinha, as garrafinhas de metal, e foi só tirar. Então, a gente começa realmente eu brinco que é meio house. Trabalho investigativo. É house, house. né? Começando pela parte inicial, porque o house ele faz a anamnese no final, isso, né? Acho que ele faz no início, né? Mas você consegue ver a mudança no desenvolver da criança?
Olha, Pô, Não, tô se o perguntando pai... pra doutora. Não, né? óbvio, mas eu consigo ver em casa. É. eu vou te Em trazer pouco Não, outro tempo. tudo caso. isso porque as pessoas que estão aqui assistindo Claro, a pra gente, poder ver. às vezes não tem esse conhecimento acha de que que a é. gente pode tentar reverter ou diminuir um Sim. transtorno grave do espectro autista com algumas mudanças comportamentais, com mudança da alimentação, com o tratamento da desbiose intestinal, entendeu? As pessoas não têm esse conhecimento. Olha, eu vou trazer um último caso, se eu falar todos, não Não, dá, né? mas eu algum vou trazer exemplo um para as último. pessoas que possam se identificar em casa, que vão assistir esse podcast e, poxa, eu posso difícil, ajudar meu cara. filho, meu sobrinho, um colega, entendeu? Sim. Vou falar do último, tá? Que pra mim foi bem marcante, tá? É o paciente de 8 anos já, com autismo há bastante tempo, extremamente irritado, com movimentos repetitivos, mas corria de um lado para o outro pro consultório, blá, blá, blá. Uma seletividade alimentar muito difícil, que quem me passou foi a nutricionista pediatra que trabalha com isso, a Pilar, que estava com ele, falou, preciso de ajuda, atende. E vimos todas as questões que tinham ali, né, intestinais, hipovitaminose, metal pesado e tudo mais. Fiz a prescrição, como eu falei, faço aquela primeira prescrição, ainda sem ver os exames, tá? E pedi os exames. Demorou para ele voltar. A mãe demorou para conseguir fazer tudo, porque teve que fazer uma cirurgia, dente, não sei. Resumo da história. Em um mês, com tratamento, mesmo tendo outras coisas, que aí vai desde restrição alimentar a não conseguir fazer tudo. Claro, a criança é seletiva, mas o que é possível, né? Agora, fazendo todos os quânticos, todos os suplementos, todas as mudanças ambientais que a criança permitiu, porque eu acho que o comprometimento dos pais é o mais importante. Porque a que a criança vai permitir, vai melhorando. O menino estava fazendo prova em sala de aula. Olha só, gente. Ele que eu não conseguia falar com ele dentro do consultório, olhou pro telefone na consulta de vídeo e falou: oi, tia, meu nome é fulano. Gente, não ele é tem... praticamente averbal. Começou a coisas que ele não aceitava, que era verdura e legume, ele começou a aceitar e começou a pedir para experimentar. Então, assim, foi uma mudança. Ela falou assim, olha, ele é outra criança. Isso a gente está falando com um mês. Logo depois de intervenções inflamatórias dentro de dente e outras coisas, anestesia. Então, é possível. É possível, né? É possível, mas é difícil, porque a gente está falando de uma mudança comportamental. Mudança de hábito. Mas funciona. Mas funciona. Eu queria pegar esse gancho para entender tecnicamente, né? Porque, por exemplo, hoje a indústria, ela coloca cada vez mais alimentos prontos, com uma desculpa de economizar tempo, para você ter ali um alimento, né, entre aspas, para criança abrir e dar. E eu tenho uma tática minha, não sei nem se tá certo ou errado, mas é uma tática. Quanto mais coloridinho e quanto mais chamativo for o pacote, mais sujo ele é, tá? Então, assim, se aquele suquinho ali tem a carinha da Mônica, do não sei o quê, tem um chamariz pra criança, pode ler os ingredientes que vão ter mais de 20, né? Mas, sendo mais objetivo, como que essa alimentação industrializada pode, de fato, prejudicar uma criança? O que acontece dentro, tá, de inflamação? Porque tudo a gente fala, não sei o que inflama, não sei o que é inflamatório, não sei o que... Mas, de fato, o que acontece dentro que prejudica tanto assim? Tá, vamos lá. Vou tentar pegar... Me corta. Não, de forma resumida. Porque a gente... resumida, eu não sei fazer isso, nunca soube. Vai me direcionando, não é hoje que eu vou aprender. Porque a gente não entrou ainda no tema principal, né? Vou tentar duas coisas básicas que estão conectadas, tá? Cérebro e intestino. Então, eu acho ótimo, é isso mesmo, porque você vê que tá usando a coisa do chamarisco, então aquilo ali tem um marketing dentro daquilo. Claro que todo mundo tem marketing, mas dentro daquilo. Elas vão ter ali coisas que vão gerar compulsão cerebral, ou seja, ativar receptores que geram compulsão. A gente está falando de glutamato monossódico, que vai ativar o glutamato monossódico, é o tal que você fica ali. É o pior de todos, né? Além de ser cancerígeno, mas aquilo ali faz você não conseguir parar. O glúten, ele age no receptor
da morfina, ele faz a gluteomorfina, né? O leite, a caseína, a proteína do leite de vaca faz a caseomorfina. O açúcar de rápida absorção, que não precisa ser escrito açúcar, pode ser xarope de das plantas, pode ser maltodextrina, pode ser o que for, né? Glicose de milho eu tenho que pegar bastante. Milho, não importa, né? O açúcar de rápida absorção, o tal do suco de uva integral, que tem uma quantidade absurda, né? Que é o grande... ele vai agir direto no receptor da cocaína. Então, a criança vai pegar. Aquilo ali, você pode buscar, que tem pelo menos 2 disso daí. Não tem como não ter, porque você está ativando. Fala. Não, desculpa. É porque normalmente esses que estão com açúcar com outro nome, na embalagem tá escrito 0 açúcar. Pois é, porque aí a gente entra numa outra questão. Aí é uma questão de semântica, né? A lei, quando você fala 0 açúcar, não pode estar escrito a palavra açúcar. É só isso. É só isso. A lei é essa. Não pode estar escrita a palavra açúcar. Não é que não pode ter glicose ali dentro. É que não. Olha, o papel da glicose é tão grande. Eu tô para fazer um vídeo disso. Eu trabalho ainda, eu tento, ainda fico no hospital. Trabalho com, você falou, eu sou intensivista, mas eu trabalho com sala de parto minha vida inteira, UTI neonatal. Quando a gente vai fazer isso, é um estudo, um procedimento doloroso num bebê recém-nascido, não precisa ser prematuro. Por exemplo, colher um exame de sangue, o bebê nasceu, tá ictérico, amarelinho. Qual que é o correto? Você coloca ali uma chupetinha, faz uma chupetinha com luva, direitinho, coloca a glicose a 25%, deixa ele fazer a sucção, os receptores, né, da glicose são na boca, a grande maioria, faz aquela sucção por 1 a 2 minutos, a criança não chora na hora que você fura. Caramba. O efeito realmente que ele tem, o receptor da cocaína, é tão forte, e você vê isso. Eu quero filmar isso para as pessoas entenderem. A criança não chora na hora que você fura. Ela continua. Anestesiada. Então, exatamente. Então, isso é muito forte. Esse receptor não muda, só amadurece. Então, isso vai continuar. E a outra coisa, voltando nos industrializados, é o intestino. Porque aí você vai ter toxinas que vão lesionar o seu intestino. Tá? Então, vamos pensar aqui, minha unha não está pintada, eu tenho alergia, então eu vou fazer assim. Vamos pensar, o nosso intestino está aqui, várias células com esse tamanho aqui, tá? Da célula. Quando você começa a ter coisas que não são para o corpo, não são bicho e planta, como diz o Dr. Baracate, que é o que a gente come, né? São coisas que o corpo não sabe lidar, tá? Nós temos proteínas boas e ruins, que é a tal da desbiose. A proteína boa, a bactéria boa vai falar assim, não sei o que é isso. A bactéria ruim fala, eu sei. Ela fala, resolve pra mim? Resolve. E ela começa a crescer. E ela começa a lesionar o intestino. Então, esse intestino que era assim, ele fica assim e assim. Ou seja, ele fica menor, ele perde a célula e abre. Nesse momento, você começa a deixar entrar dentro do corpo toxinas. O que é toxina? Qualquer substância negativa. Qualquer coisa que não deveria entrar. Você perde o filtro, você abre. E as suas células, cujo papel era fazer a absorção dos nutrientes, pegar aquele nutriente e botar dentro do corpo, elas não conseguem mais fazer porque elas são machucadas. Os nutrientes que chegar, elas vão pegar para autossobrevivência. Elas não vão pegar para botar lá para dentro. E aí você fica com um corpo cheio de venenos, coisas que não devem estar dentro de um corpo de um ser humano, entrando porque o intestino está aberto, que a gente chama de leaky gut, ou hiperpermeável, né? E as células que tinham que absorver não estão fazendo esse papel de absorção. Então, a criança está intoxicada e desnutrida, porque o nutriente não consegue chegar. E você não precisa ir muito longe, eu também trabalhei em hospital, quase 20 anos, a quantidade de paciente jovem, adulto jovem com diagnóstico de tumor de intestino, tumor de cólon. Quantos pacientes eu peguei nesses últimos anos, paciente jovem, adulto jovem, de 30 e poucos anos, com diagnóstico de tumor de intestino? Você vai explicar, é o quê? Tem tudo a ver com o que a gente está botando para dentro do nosso corpo, né? A gente está comendo muita coisa contaminada, né? Isso tá comendo o que não é comida. O que não é comida. Não é comida. E às vezes você vê que tem Nós, plástico, não é isso? Tem plástico, borracha, tudo As dentro. pessoas, nós estamos comendo, né? Produto alimentício. Produto alimentício isso. não é é comida. alimento. É isso aí. Produto alimentício é veneno. É. Acabou. É. É óbvio que a gente não consegue claro, fazer o não tempo dá. inteiro, tá? Mas existe uma necessidade Regra de é regra, Cara, exceção mas é exceção. assim, a gente tem doença autoimune. A Uhum. gente sabe como botar a nossa doença autoimune silenciosa. De que maneira a doença autoimune pode ficar silenciosa?
trabalhando, cuidando do nosso intestino. E para cuidar do nosso intestino, a gente tem que comer de uma maneira correta. É claro que não precisa ser 100% das vezes, que ninguém vive num mundo, país das maravilhas. A gente trabalha fora, a gente, né, sai, volta e tudo. Existe o emocional. Existe o emocional muito envolvido também, com certeza. Mas o que a gente come interfere, positivo ou negativamente, também no nosso desenvolvimento da doença. Eu quis dizer emocional assim, né? A gente tem um equilíbrio, porque né, o seu momento de lazer, né? Vocês, domingo é dia de churrasco de vocês. Vocês, não é isso? Domingo. É dia de churrasco, né? Ela churrasqueira. segue, e aí você vai lá tomar. Eu tomo uma cervejinha. Você vai tomar sua cervejinha. Não, e você vai respirar. E a regra é exceção, mas eu tomo cervejinha sem glúten, tá? Aí a doutora tá tomando não sei o quê, tá tomando glúten, tomando... Gente... É uma vez. Aquela questão emocional ali vai ser muito maior do que se ela tivesse naquela tensão o tempo inteiro. Então, mas é chegar nesse equilíbrio. Até um dia, no início, não podia nada. Isso aí. É isso que eu falo muito com os pais. Isso aí. Eu explico, falo, olha, eu fiquei muito tempo sem. Vai ser muito difícil. É isso. O início é mais restrito, o início tem mais suplemento, o início isso. Depois a gente consegue equilibrar. Mas é porque também depois o hábito, ele vai automatizando também um certo comportamento. Eu vejo isso dentro de casa. Então, por exemplo, hoje na minha casa, e olha que foi pouco tempo, hein? O pão de fermentação natural, por exemplo, tá lá. Ninguém mais fala nada. O leite acabou. Mas ninguém fala mais. Ninguém pede mais. Mas isso é porque... Mas calma aí, isso é uma coisa que você falou, que eu lembro que você abriu um pouco, que você falou um negócio que eu não vou esquecer. Você falou assim, ele vai escolher dentro da opção que você der. Se você não der essa opção, ele não vai escolher, né? Eu vou aproveitar o gancho e vou fazer a mesma pergunta que a Flávia fez com outra patologia. Meu Deus. Tá? Vamos lá, patologia. Então ela falou de, né, vou falar na minha linguagem, que ela não sabe se realmente estão surgindo muitos casos de autismo ou se os profissionais estão diagnosticando. Foi essa a pergunta? Mais ou menos. Mais diagnóstico no sentido de... Hoje em dia tem mais conhecimento, então tá buscando mais. Isso, exatamente. Hoje eu não paro de ouvir TDAH. Virou... Todo mundo agora tem, Agora né? todo mundo tem TDAH. A minha esposa, ela é arte terapeuta, ela é professora infantil e o que mais chega lá é canetada de TDAH. Então eu te pergunto, eu não sei o que é, assim, de fato, sei assim de ouvir, mas de fato, não sei realmente o que é, os sintomas, como que pega, quando que realmente tem. Então, cara, agora você tem aí meia hora pra falar de TDAH, entendeu? Nossa, então o pessoal vai gostar. Vamos lá. Valeu, Rafa. Já que eu tenho meia hora pra falar. A gente não tem mais Covid, ele não bebeu ainda. Então, vamos lá. O que é o TDAH? Primeiro, gente, eu não sou psiquiatra, eu não sou neurologista, não sou psicanalista, mas sou uma grande estudiosa do tema e portadora da doença, cujo diagnóstico eu mesma fiz. Estudando as crianças e levei eu levei os profissionais para ver se eu estava certa ou não. Então, ele é um transtorno, tá, neurológico, que ocorre por uma alteração da dopamina no lobo frontal. Tá? Na verdade, não é nem a quantidade de dopamina que a gente fala, tá? É uma questão de receptores. Mas vamos falar que a quantidade de receptor, a quantidade de dopamina, que é mais fácil a gente raciocinar. Que é um neurotransmissor que faz a gente querer fazer as coisas, né? Algumas pessoas falam que é o motivador, né? De você conseguir levantar da cama e fazer. Conseguir. E ele tem esse problema, tá? Então, o que acontece? Né? Ele não consegue manter, às vezes, a atenção em algo que não lhe dá prazer. Porque se a dopamina é como se fosse do prazer, tá? É o que aumenta quando tem vício, jogos, ou uma coisa boa te dá prazer, aquilo aumenta e você continua fazendo aquilo porque te dá prazer, aquilo dali. A dopamina veio essa recompensa, digamos assim, tá? E o paciente que tem TDAH, tá? Ele nasce com TDAH, tá bom? Por quê? É uma disfunção de um receptor cerebral, disfunção cerebral, acabou. Existe, é neuroquímico, tá? Tá ali. Só que o que acontece? A gente tem outras coisas dele, só para diagnóstico. Algumas pessoas vão ter momentos da vida em que os sintomas vão ficar maiores por aí questões que a gente vai entrar, o que aumenta ou diminui, né?
os sintomas, ou atividades, ela muda um tipo de atividade que vai demandar uma atenção diferenciada, que aí aquilo faz uma diferença. Vou dar um exemplo meu para tentar explicar. Quando eu estudei isso na faculdade, ficou muito claro que eu, quando criança, tinha. Eu lembrava de tudo, tá? Assim, mas nunca me prejudicou. Porque eu fazia muita atividade, eu adorava estudar. Tem neuropsicólogo que acha que eu nunca fiz teste, um QI acima, então eu conseguia pegar as coisas mais fácil. E aí eu fui pro CTI. CTI é tudo urgência. Você não tem como botar para depois. A dopamina tá o tempo inteiro. Aquilo ali é um vício. Você tá... Então, o que acontece? Eu tinha que chegar, tinha hora, tudo era urgência. Agora, para fazer os papéis depois de descrever, era um Deus nos acuda. Mas eu fazia. Eu ficava depois, qualquer coisa assim. Mas eu sabia, ali era urgência. Quando eu comecei a ir pro consultório, onde a minha chefe era eu comecei a não conseguir fazer as coisas mais básicas do mundo. Eu não tinha que fazer um negócio. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque eu não tinha aquele senso de urgência de fazer algo que eu não gostava, queria... como questões burocráticas. Então, não era estar atendendo. Questões burocráticas que a gente precisa fazer. E aí que eu comecei a falar, gente, o que aconteceu? Eu fiquei burra. E aí foi estudando, que aí eu fui entendendo. Porque quando era uma coisa nova, ou uma prescrição de uma coisa, um caso difícil, aquilo lá eu entrava num hiperfoco, que é outra coisa que acontece com o TDAH, fazer o hiperfoco. Por isso que não é déficit de atenção. Porque se você faz um excesso de atenção, um hiperfoco, a ponto das pessoas falarem com você e você não escutar, literalmente, eu vou dizer pra vocês, não estou ignorando, é não escutar. A pessoa pode falar meu nome várias vezes. Eu não escuto. Você não escutar, aquilo ali é um excesso. Então, não tem falta de atenção. Existe uma descoordenação, a falta de coordenação dentro dessa atenção. Se aquilo te dá muito tesão no que você está fazendo, você entra no hiperfoco e aí você vai embora. Vai embora. Se aquilo não dá, você tá ali se concentrando. Mas eu tô aqui falando com vocês, não quer dizer que eu não tô gostando. Tá, eu tô aqui falando com vocês, tô escutando ali ele bater no negócio. Eu escutei alguém que passou lá fora agora, no corredor, e falou um negócio. E eu tenho TDAH também. Joia! Eu te falo isso desde que eu te conheço, né, mas calma aí, vocês um minuto. dois têm. Mas quando eu Só fiz a que primeira... não prejudica a vida de vocês. Não, mas quando eu te fiz Todo essa mundo tem um pergunta... pouco. Mas quando eu te fiz essa pergunta, você como pediatra, né? Que você falou, não sou psiquiatra, etc. Tá. É porque, assim, eu não sei se eu tô... Vocês me corrijam se eu estiver errado. Eu não vejo, por exemplo, um diagnóstico em adulto. Não, é muito Não, difícil. calma aí, desculpa. Pode ser que o meu universo esteja... Mas assim, eu ouço a Aline falando, é como se a escola toda tivesse TDAH. Então, o que acontece? Não, é sério. Sim. Tipo assim, tudo agora, uma Das criança... crianças ou Das dos crianças, adultos? tipo assim, a Ah, criança... tá. O que eu Não, tô isso perguntando também, pra ela, tá. é porque assim, Não, a criança tá a criança tá agitada, TDAH. A isso criança tá é. ansiosa, TDAH. Parece que é um pouco... Eu como não... Eu posso falar porque... Então, assim, parece que é um pouco assim, tá ali, TDAH, dá uma Ritalina aí, melhora ela. Mas isso não tá sendo um ou outro. Olha ao seu redor, vamos fazer um exercício pra você. Você olha ao teu redor, dentro de familiares e amigos, você vai ter aí 2 ou 3 crianças que têm TDAH. Agora, isso há 10 anos atrás não era assim. Não, existe sim, sem dúvida nenhuma, tá? Quando você falou assim, eu tenho. Vocês dois têm, obviamente. Eu sempre soube. Entretanto... Todo mundo tem um pouco de alguma coisa, gente. Só que não prejudica a vida de vocês. Mas qual é o Vocês ponto que faz prejudicar? Eu só fui perceber quando começou a prejudicar. E quando que a coisa pegou? Pós-pandemia. Porque eu tive uma neuroinflamação muito importante, dentre outras coisas, né? Por conta disso. Trabalhei no front, assim como a Flavinha, né? Mas eu tive, assim, realmente uma carga... E isso fez mais diferença. E as questões de atividade, como eu falei, né? De não ter aquela urgência, tá? Mas na criança, tá? O adulto tem sim, tá? A questão, a gente pode entrar daqui a pouco no adulto, é porque é diferente, tá? O comportamento, É diferente as consequências ruins que tem, tá? Porque a questão é quando começa a gerar um problema, né? Não adianta... Não é pra colocar ninguém em caixa, todo mundo tem, todo mundo tem. Não, esquece isso. Sim. É você entender... O que tá acontecendo errado pra você poder modificar, tá? E não é medicar. O tratamento do TDAH, a medicação do tratamento do TDAH, ela é um pedacinho
tá? Ela sozinha não faz milagre nenhum, tá? Existe uma listagem inteira de que você tem que fazer. Mas as crianças têm duas coisas. Normalmente começa a aparecer nas crianças, tá? Por quê? Né? A criança precisa ficar num ambiente que é chato para ela. É muito. Que é ficar sentado dentro de uma sala de aula, né? Aprendendo coisas que não... Isso é uma coisa que vai ter que modificar que nos próximos coisas anos, cara. Não é que possível. teoricamente parece que não vai servir pra nada, não consegue... Só que aí a criança, ela precisa daquela atenção para aprender, para passar de ano, para fazer tudo mais. Então, são momentos de ter esse diagnóstico. Só que nós vivemos em um mundo em que a maioria das coisas está aumentando a nossa neuroinflamação e tirando a nossa concentração. Então, vamos lá. O que tira a nossa concentração? Tá? Exemplo de qualquer pessoa, tá? Que consome demais essa dopamina. É como se o nosso mundo estivesse viciado em dopamina. Então, você tá no celular o tempo inteiro, aquilo tá gerando dopamina. A nossa população, no geral, e as crianças também, obviamente, estão acostumadas a só funcionar com um boom de dopamina. Ou seja, eu só vou pra academia se eu tomo pré-treino. Se eu não tomar o pré-treino, eu não consigo ir pra academia. Falando na sua língua aí, tá? Eu não consigo ir pra academia, tá? E a criança, ela tá acostumada àquilo. Então, ela não consegue, de forma neurológica, ficar realmente ali porque ela tá viciada na dopamina externa, tá? Então, e a gente está falando de quê? Televisão, a gente está falando de recompensas rápidas, de imediatismo, a gente está falando de uma luz aqui, outra luz ali, aquilo dali. É muito receptor ativado ao mesmo tempo. E a compensação vem rápido. Então, desde a neuroinflamação, intoxicação, que vai dificultar um monte de coisa, a gente está num mundo que está aumentando a ansiedade das crianças, está dificultando concentração e está desregulando. Então, são pessoas viciadas. Nós somos uma população viciada em dopamina, tá? Em recompensa adultos rápida. E crianças, adultos e crianças, sim. Só que a questão toda é que a criança, ela não consegue ficar ali parada, ou se ela fica parada, aquilo não está trazendo a recompensa para ela, ela não consegue, aí ela vê uma outra coisa ali, ela não consegue, ela vê ela quer uma recompensa rápida. O cérebro dela está ávido, está viciado na dopamina por outros meios. Mas não é todo mundo que, por exemplo, não é todo mundo que quer recompensa rápida que tem esse diagnóstico. Não, claro que não. Dentro do que você falou que o remédio, né, é um dos pontos do tratamento, que tem uma série de outras... Conta um pouco mais pra gente. Óbvio que o remédio tá bom, Ritalina, beleza. Mas o que mais, além disso, pode ser feito num tratamento de TDAH numa criança? Tá, vamos lá. Tirando a integrativa, tá? Que a gente vai chegar na integrativa, mas falando de coisas tradicionais, tá? Primeira coisa, tá? É organização. Uma grande dificuldade do TDAH é de conseguir se organizar e continuar fazendo as coisas. Então, a criança, ela precisa ter tudo muito organizado, que a cabeça dela já é uma bagunça. Então, se aquilo não for organizado, ela não tem como se organizar. Então, é uma rotina correta. E aí os pais têm que estar ali fazendo, né? O que eu falo muito, tá? É aceitação, tá? Desde a família até da criança em si. Que aquela criança é, entre aspas, diferente, não é neurotípica. Então, entender qual é a forma dela de chegar naquele caminho. Ela não vai pegar a mesma estrada. Ela vai pegar uma estrada que para um neurotípico, tá? Que é quem não tem nenhum transtorno, que a gente chama, para o pai, para a mãe, no geral, vai parecer que é uma estrada de terra. Porque ela, para estudar, precisa da música, ela levanta, corre, volta, mas ela aprende e passa. Se ela desligar a televisão, a música, ela não consegue ficar o tempo que ela ficou ali, ela não aprende. Isso já chegou no consultório para mim, porque já falei para ela, eu falei, mas ela aprende, vai bem na prova? Então deixa. Ou seja, a forma de fazer é diferente. Então, descobrir qual é a forma de fazer daquela criança, tá? Para você conseguir chegar. E não vai ser igual das outras pessoas. E aceitar que não vai ser igual e que isso não é errado. Isso não é errado.
isso é a forma dela, o funcionamento é diferente, tá? E aí, é sono, alimentação, exercício físico, né? Mas, assim, eu acho, falando em crianças, tá? Muito a aceitação e entendimento, tá? E treino. Porque criança também é treinável, tá, gente? É Uma coisa que é difícil, muito né? E eles difícil, sofrem, daqui a né? As pouco. crianças que têm TDAH sofrem muito. A grande questão é da criança, e acho que os adolescentes sofrem mais ainda, porque na adolescência começa a vir aquela sensação de eu não sou bom em nada, tudo que eu faço tá errado, eu não sou suficiente, eu tô fora do grupo, porque o TDAH ele tem uma impulsividade, então ele interrompe a pessoa falando, e aí Eu acho que eu tenho TDAH. ele interrompe a pessoa falando e ele fica como mal educado. Ele tem um pensamento rápido. Muito, aceleradíssimo. Que acha engraçado coisas que não são engraçadas. Eu lembro demais, gente, demais. Do Pedro Scooby. No Big Brother. Quando ele falou... Eu vou começar a rir, eu sou boba mesmo. Só todo mundo olhando assim, gente, eu tive uma crise de riso. Alguém tava cozinhando e falou assim, não, aqui você dá só um susto na cebola. Aí ele começou a rir. Imaginei a cebola... Cara, na hora que ele falou isso, eu imaginei também, eu comecei a rir, horrores, e as pessoas falando, porque a cabeça do TDAH é tipo aquele, não sei se vocês lembram daquele desenho, Imaginário Mundo de Bob. Lógico. Né? É mais ou menos isso ali. Só que aí a pessoa começa a ficar num ambiente, às vezes, de forma desagradável, ela é diferente, ela é boba, ela é burra porque ela não tá prestando atenção, aí ela perde, ou ela faz uma brincadeira sem graça, ou ela perde a brincadeira porque ela tava distraída. E aí começa uma ansiedade, porque ela não consegue cumprir o que tem que cumprir. Uma sensação de inadequação, porque ela não faz parte daquele grupo, tudo que ela faz é errado. E vai virando uma bola de neve. Às vezes a criança vai para dentro de casa, não quer mais sair, o adolescente, né? Ou começa a buscar um novo grupo. E aí começa, às vezes, a ir para as drogas, né? Em relação a isso. Então, o adolescente... é uma questão até mais difícil, que é quando começa a questão do adulto, que são esses outros sintomas que estão coexistentes, né? Dentro do TDAH. Então, esses são sinais que os pais podem observar e procurar ajuda. Né? Isso que você acabou de falar. Sim, eu acho que existem outras coisas para gerar isso. O que eu acho mais importante é a aceitação, tá? Há pouco tempo eu atendi uma paciente de Belo Horizonte, estava desesperada com a menina de 10 anos, minha charada. Linda. E vi a minha história ali nela. E aí, conversando e tal, a menina não queria aceitar. E ela falou pra mim, aí eu falei, preciso falar com você. Com a mãe primeiro, preciso falar com você. Né? Aí eu falei com ela, você entendeu? O que você espera do tratamento? E tal. Você consegue entender que a fulana nunca vai ficar sentada numa cadeira, parada, durante 40 minutos, escutando? Aí ela olhou assim. É desafiador. Você consegue entender que ela nunca vai fazer as coisas da mesma forma que você faz? Que ela, para estudar, ela vai precisar ficar balançando uma coisa, que a forma é diferente. Isso não vai mudar? Não vai mudar, porque isso é neuroquímico. Né? E ela, você ia pedir para um filho cego falar de cores? Você pedir para um filho sem uma perna correr? Não tem como. A questão é você aprender. Então, vamos lá. E aí foi um baque para ela, foi um baque e a gente conseguiu, né, uma mudança ali e tudo mais, até eu conversando, tive que conversar, porque a sensação da criança era, não vai adiantar nada, eu não quero, porque eu sou errada, né? Então, ela começou a fazer um transtorno opositor, ela começou a negar tudo que a mãe fazia. Então, entender isso, que coisas que são fáceis para todo mundo, como arrumar uma cama, escovar um dente, tomar um banho, às vezes é muito difícil para um TDAH. Gente, O negócio é o seguinte, eu tenho 1 minuto, tá? Já. 1 hora aqui passa rápido. Mas, já que somos 3 TDAHs aqui na mesma mesa, eu vou... Desculpa, vou deixar bem claro, tá? Que eu não fiz diagnóstico deles. Eu tô fazendo um autodiagnóstico. Eu já fiz meu autodiagnóstico. Nota baixa, TDAH. Tô brincando, gente. Não me julguem. O negócio é o seguinte. A última, só pra terminar, tá? A Flávia não vai ter direito hoje a considerações finais, que ela fala muito. Doctor, é sério agora. Como eu quero que você dê... quem sou eu pra querer? Mas eu gostaria que você falasse
em poucas palavras, em 1, 2 minutos, você vai conseguir. Como que os pais, tá? Podem ajudar seus filhos no dia a dia com coisas básicas. Numa alimentação, dormir melhor. Quais rotinas simples e básicas os pais podem fazer para beneficiar a saúde dos filhos? Você tem 1 minuto. Tá, vamos lá? Sono de qualidade, com luz apagada, com rotina do sono. Alimentação, o que é? Planta e bicho, planta e bicho, planta e bicho. Brincar, criança precisa brincar, precisa do lúdico. Lá fora, natureza, contato com a natureza, relaxa, aumenta a imunidade, melhora inúmeras coisas da saúde. Esporte, tá? Esporte, ele não é só o exercício físico. O esporte, ele forja o caráter, ensina a criança a perder, a ganhar. Aí eu preciso me esforçar para conseguir. E amor. Aceitar o teu filho do jeito que ele é. Mesmo que ele não seja como você gostaria que ele fosse. Caraca, essa é braba mesmo, cara. Eu verdade. também. Gente, encerramos agora. Peraí, eu tenho que falar. Dá licença, 20 segundos. É um prazer ter você aqui. A gente, né, uma conexão, assim, de alguns anos. Sim. Muito bom ter a doutora Júlia na clínica com a gente. Além de ser uma profissional maravilhosa, uma pessoa incrível, que só vem a somar. Muito bom ter você aqui. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Agora sim, o senhor pode encerrar. Beijos. Encerramos mais um episódio com a doutora Júlia Salgado. Não esqueçam de Júlia Braga. Júlia Braga. Mas tem... Tem, salgado. Eu sabia, cara. Que isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, compartilha, deixe seus comentários aqui e só bora. Só bora.